Olá pessoal, esse aqui é o meu primeiro curso de escultura de grande a média dimensão. Isso aqui foi um trabalho de escola de samba e eu vou mostrar para vocês os cuidados que vocês devem ter, as ferramentas e de que forma que vocês podem desenvolver uma escultura grande, mantendo o controle da proporção, até que ponto você deve fazer os detalhes, né, para que você alcance eles tenham visibilidade, né? São questões que eu vou mostrar como que se resolve usando este trabalho, né, do São Jorge e o Dragão. Bom, aqui é o módulo 1 e eu vou tratar dos perfis. Toda escultura em isopor, principal é você fazer uma boa escolha de perfil, né, dos perfis que você vai usar. Né? O perfil, no caso que eu falo, são desenhos, né, em verdadeira grandeza, né, sem distorção, né, de perspectiva, que você pode projetar no bloco e cortar, e você sabe que aquele corte no bloco vai ter toda a massa da sua escultura vai estar contida naquela projeção. Isso é o que eu chamo de perfil. Bom, o desenho. O desenho começa com esse projeto, que é um projeto do carnavalesco, o responsável, né, para a história que vai ser contada na avenida, né? E quando você está diante de um projeto desse, você tem que levar em consideração que não exatamente isso é que é o resultado ideal final. Isso aí é só uma sugestão do que vai ter lá. Aparentemente eu pensei que eu teria toda a liberdade para fazer essa figura do São Jorge, e no decorrer do trabalho eu descobri que não, que eu teria que usar aquele São Jorge tradicional, né? Eu não poderia elaborar o meu São Jorge, né? E teria que manter aquela identidade do São Jorge tradicional, desse que é bem popular, né? Que está impresso em várias gravuras, né? E eu teria que fazer uma escultura que mantivesse aquela identidade dele. Evidentemente aqui está de lado, e na hora que, discutindo com o carnavalesco, ele resolveu que isso aqui teria que entrar, a imagem tradicional dele teria que entrar de lado na avenida, ou seja, a frente do carro aqui teria que ter esta postura mais ou menos, né? Pelo tamanho, né, e a gente já tendo aqui na ponta desse carro aqui a escala, a gente já tem uma ideia da altura dele. No caso aqui, pela escala, vocês vão ver que ele tem 5 metros de altura, ou seja, é uma tremenda de uma escultura. Né? Essa aqui é a imagem tradicional, o Carnavalesco queria usar para que ninguém confundisse com outra coisa. Né? E aí eu comecei a rabiscar, né? Rabiscar como é que eu ia fazer esse São Jorge. É muito bom rabiscar, tá? Eu sugiro que se você vai fazer um trabalho, você rabisque bastante antes, para você começar a elaborar as distâncias, tá? Os volumes, né? As proporções. Não precisa ter nada definido, mas repare aqui que eu já estou colocando o cavaleiro na posição daquele tradicional, e repara como é que eu estou fazendo uma figura bem de perfil. Ou seja, isso aqui já é, né, um primeiro embrião do que vai ser a escultura. Né? Até o dragão aqui eu comecei a colocar ele de perfil. Por que de perfil? Porque é assim que eu vou cortar ele no isopor. Não adianta você ficar dando voltas aqui com um desenho bacana, se na hora que você for para a escultura você vai precisar de um perfil, sem distorção. Então, esse rabisco todo aqui é para você começar a avaliar as proporções, né, que você vai cortar o seu isopor, né, que você vai ter na sua figura. E não se engane, não adianta que você vai encontrar isso aqui pronto, não, porque em geral todas essas figuras, né, de ilustrações, elas sempre contêm uma perspectiva, uma distorção, né? Por exemplo, esse braço aqui está em perspectiva. Ou seja, esse braço aqui não está legal, mas como esse aqui é um primeiro desenho, né, eu sei que na hora que eu fosse fazer o perfil correto, esse braço não poderia ficar assim, ele teria que ficar reto para frente. Totalmente como está a perna aqui. E aí você projeta isso e depois você faz a montagem no movimento que você quer, na escultura. Aqui vocês já estão vendo exatamente isso que eu acabei de explicar. No caso aqui eu já botei até um segundo braço aqui, que deve ser o braço do outro lado. E aqui é importante esse tipo de trabalho para você saber a proporção que você vai dar na sua figura. Evidentemente que essa proporção ela pode ser alterada mais tarde, na hora da projeção do perfil. E repara como é que eu estou colocando aqui já essas duas pernas aqui juntas, né? Esse aqui já tem duas, aqui já tem as duas, aí essa aqui já é lá do outro lado, só que elas saem na mesma
na mesma massa aqui, mas essa massa pode ser alterada também. A proporção é aquela, 1:25, né? Então, esse primeiro perfil aqui do cavaleiro e o São Jorge é importante porque ele tem que encaixar naquela base do carro. E tem que estar naquela base do carro. Tem que caber. Então, esse aqui é o meu controle de tamanho. O dragão eu vou adaptar ele aqui embaixo com o que der. Isso aqui, você repara que esse dragão aqui está simplesmente, né? Isso aqui é uma transparência, né? E eu estou colocando ele simplesmente para encaixar. Mas ele não vai ser assim. Ele vai ser ao contrário, né? Eu estou simplesmente fazendo uma comparação de tamanho e ele vai ter mais rabo do que isso. Mas como você não adianta ficar dando volta aqui, porque você não tem como projetar, você projeta um rabo curto, depois você corta e amplia. Mas o importante aqui é você ter a massa de isopor que você vai precisar. Evidentemente que vai precisar de mais rabo aqui, né? E mais corpo aqui. Então depois você corta seções e amplia. Então esse aqui é o primeiro estudo do que vai ser o perfil que eu vou usar no trabalho. Pesquisa de referências visuais. Eu recomendo fortemente, antes de você começar o trabalho de desenhar, você já tem as suas referências bem estudadas. E principalmente antes de começar a esculpir. O objetivo disso é você ter uma lista já na sua mente dos detalhes que você vai querer desenvolver no teu trabalho, para que não falte detalhes. Bom, aqui é uma coleção aqui de imagens, né, pesquisadas, né, impressas, né, de cavalos. O principal aqui é observar a postura do cavaleiro, né, e a proporção do cavaleiro para o cavalo. E observar também a musculatura do cavalo. Isso aí é muito importante, tá? Isso aqui já é referências de São Jorge, né? Esse aqui é um desenho do Da Vinci, né? E é bacana você perceber as linhas, né? Quais são, como que ele trata, né? A proporção do cavalo e as linhas do cavalo, que é para você, quando você for na sua escultura, você ter mais ou menos uma percepção de como é que você pode dar impacto no seu trabalho, né? Repara que a pata desse cavalo aqui do Da Vinci é bem mais grossa que a desse quadro aqui do Napoleão. Esse aqui é do Rubens, se eu não me engano. Esse aqui eu acho que é do Rafael, não tenho certeza. É legal você observar bem, né, o estilo de armadura, né? Como é que você vai desenvolver a sua armadura. Se bem que em ambiente de carnaval você não tem muito tempo. A decisão também depende de outros fatores. Não só você pretende fazer artisticamente, você tem que consultar as pessoas envolvidas nas outras etapas, né, para facilitar o trabalho e você não fazer detalhe à toa. Esse é o maior problema de trabalho de escola de samba, né? Aqui tem mais desenhos, né, do Da Vinci, né? Aqui já está pesquisando o dragão, que tipo de dragão que seria. Você vê que ele também luta no dragão aqui, é o São Jorge também, né? Isso aqui é uma referência de cavalo real. Mas é legal você ter referências de cavalo real, de pessoa real, mas eu recomendo fortemente que você veja o trabalho artístico. Qual é a diferença entre um cavalo real, na musculatura do cavalo real, e de um cavalo, a imagem de um cavalo feito pela arte, né, pelo olhar de um artista, para a mão do artista? É que o artista ele já vai resolver problemas de proporção e de descrição anatômica, que às vezes você não vai ter numa foto, né, de um cavalo real. Então eu recomendo que você estude esculturas principalmente. Essa aqui ficou muito escura, né, mas essa aqui já dá para ver mais um pouco do volume. A questão de você estudar a escultura é você ver o volume que você vai ter que dar e as proporções, né, as distâncias de pata, torção da pata para cá, tá vendo? Então, esse tipo de detalhe é importante você observar trabalhos de escultura, até porque o que você vai fazer é uma escultura, né? E você repara bem a proporção da perna no corpo do cavalo, né? Da postura do cavaleiro. Isso aqui é uma pesquisa, acho que até meio simplesmente uma curiosidade, né? Eu não sabia que tipo de dragão que eu ia fazer, mas o problema lá é que não dava para desenvolver muito dragão, como esses dragões aqui estão desenvolvidos. Porque aquele lá ia servir só praticamente de base para o cavalo e o São Jorge, né? E como ele tinha que servir de base, não havia liberdade alguma para fazer nada disso aqui. Então, essas questões, né,
particulares do trabalho você tem que levar em consideração, a não ser que você tenha toda a liberdade para fazer, né, o dragão que você quiser, né? Aí já depende de espaço, de onde é que vai ficar a escultura, né? No meu caso aí, é uma escultura para um carro alegórico. E isso aí já traz limites, né? E já impõe basicamente a solução para o dragão, né? E até para a postura do cavaleiro, né? Porque ele não podia passar de uma determinada altura. O carro alegórico também tem isso, né? Você tem uma altura máxima para você sair com o carro e chegar na avenida, né? Então também não dava para crescer nada além do que estava ali no projeto, né? Bom, agora nós vamos definir perfil da escultura, ou seja, agora não pode haver mais erro. O que você desenhar é o que vai ser cortado. A proporção, ela tem que caber o que você vai precisar, a proporção, né, das massas, dos contornos que você vai definir agora, tem que caber toda a sua escultura ali. Isso aqui é uma escala, isso aí é fundamental. A 1:25 é a escala da planta do carro. Então, é fundamental que o teu desenho ele seja todo calculado por essa proporção. Para quem não conhece, né, uma régua de escala, aqui está na 1:100, né, que seria o centímetro, né, normal, 1:50, né, seria cada medida dessa aqui seria 1 metro, né? 1 metro, 2 metros, 3 metros. Aqui tem planta, muitas plantas de 1:50. E essa aqui é a do projeto, carro alegórico, né? Ou seja, aqui você tem 1 metro, aqui você tem 2 metros, aqui você tem 3 metros. Você tem que controlar o tamanho do seu desenho com essa referência aqui. Não pode deixar escapar, porque se você perder esse controle da proporção, da escala daquilo que você está fazendo, vai dar problema no projeto do carro alegórico, né? Ou no qualquer projeto que você estiver fazendo que tem uma área na qual a tua escultura tem que caber, né? Então, primeira coisa é isso. Atenção com a escala que está sendo usada. É 1:25 nesse caso aqui, então é 1:25 para tudo. Não se esqueça, na hora de fazer o dragão é a mesma coisa. Bom, aqui tá o desenho, né, final que eu cheguei, né? Coloquei o dragão aqui embaixo, dei um corpo para ele. E repara como é que eu já fiz umas anotações aqui, né? Botei aqui 166, daqui a aqui. Calculei essa cintura do cavaleiro, né, de 50 centímetros, né, que é 1:25, né? Por que eu botei esse 166 aqui? 1,66 m de altura. Aqui é a inclinação, a elevação máxima do cavalo, da base do carro alegórico aí, onde aquele ponto que ele está aí. Essa pata aqui, que é a pata aqui, essa ponta da pata que está para baixo, ou seja, isso aqui vai ser desenhado e vai ficar fixo. Aqui não tem movimento. Então, isso aqui também. Então, eu tô calculando que colocando 1,66 m nessa ponta aqui da pata do cavalo, eu vou ter uma altura X aqui, que é 5 metros. Não pode passar disso. Se passar disso, vai dar problema. E aí, calculei aqui também 39, né, que é a altura da cabeça dele. Eu não uso a cabeça aqui, não. Eu uso esse rosto, que seria o palmo dele, que é a minha técnica de controle de proporção de corpo humano. Vocês reparem aqui que esse braço aqui está nu. Eu não estou prevendo aqui ainda a armadura. Ou seja, quando eu for fazer, esse aqui é o esboço final. Ou seja, quando eu for fazer o desenho para projetar no isopor, eu tenho que prever aqui a armadura. Então, isso aqui eu estou me aproximando como deverá ser o perfil final, que vai ser projetado no isopor. Então já tem essas medidas todas aqui que são fundamentais, né? Ter esse controle, né? Para poder chegar na altura máxima na postura do cavalo. Ela foi desenhada com esse propósito aqui, sempre controlando essa distância aqui para caber em 1:25. Ou seja, esse 166 aqui, esse 150 aqui, é dentro dessa escala aqui, tá? Da régua que eu estou usando. Bom, aqui é o próprio perfil final que eu usei para fazer. Esse curso ele foi todo montado com material original do trabalho. Uma coisa ou outra aí que eu tive que refazer, mas é tudo original. Não tem nada aqui criado a posteriori, não. É o que eu usei para fazer o trabalho. Então, por que está em cores diferentes? Porque vão ser momentos diferentes de projeção. E vocês reparem aqui que
Por que essas divisões aqui da perna do dragão, por exemplo? Porque isso aqui vai ser projetado separado. Então repara que aquele braço aqui eu dei uma engrossada nele aqui, né? Para caber já a armadura. Já fiz aqui uma rabiola aqui que também vai na altura máxima permitida para o trabalho. Essa daqui, a outra pata é uma projeção dessa aqui, idem, para facilitar. Não dá para ficar elaborando muito em cima do cavalo também. Repara que a armadura já está toda prevista aqui. Eu não coloquei detalhes aqui de perna de nada, não precisa. O cavaleiro vai ser projetado num isopor, o cavalo em outro conjunto de isopor e o dragão em outro conjunto de isopor. E o metro vai ser dado 1:25, ou seja, quando chegar, vou projetar, eu sei quais são essas larguras aqui, por exemplo, aqui 50 centímetros. Quando eu projetar no isopor, isso aqui tivesse aqui 50 centímetros, né? Ou isso aqui tiver 1,60 m, esse aqui é o mais fácil de controlar, e 55 centímetros. Eu sei que eu estou na proporção certa. Eu vou explicar isso mais adiante. Bom, e agora nós vamos fazer um estudo do volume da escultura. Na hora que o trabalho te é encomendado, você tem que dizer para quem está encomendando, né, que você vai fazer o orçamento, você tem que saber quantos blocos você vai precisar. Então, você tem que fazer um cálculo, mesmo que seja bem por alto, quanto que você vai gastar de bloco. No caso aqui, eu fiz esse desenho, você vê que eu dei aqui um volume aqui, não muito real, né, do que eu estou fazendo. Eu não sabia como é que ia ficar o dragão, fazia a menor ideia. Eu só sabia que eu tinha que dizer quanto de bloco eu ia precisar. A administração da escola de samba precisa comprar os blocos, né? Eu tenho que ter essa previsão. Então eu coloquei aqui uma perspectiva, né, uma tridimension, uma perspectiva assim já quase meio isométrica, né? Cálculo muito grosseiro aqui, eu consigo ter uma ideia, né, do quanto de bloco que eu vou precisar. Para aquilo que eu pretendia, já dava para saber quanto que eu ia precisar. Bom, agora nós vamos desenhar os perfis no isopor. Esse é um trabalho dos anos 2000, né? 2005, né? Então eu vou mostrar aqui a situação com a qual eu desenvolvi o trabalho. Esse aqui é um retroprojetor bem antigo, tem de vários tipos, né? Agora, você poderia usar um data show? Com certeza, sem problema algum. Esses aqui eu gosto muito porque você coloca, né, a transparência aqui, vem a luz, né, e você projeta, e dependendo do aparelho, eles são muito precisos, né? Aqui estão vendo aqui o acetato. Isso aqui é a situação da época, tá? Real. Foi exatamente assim que eu fiz. Aí você acende e você projeta essa luz no bloco de isopor. Aí você pega uma distância, né, uma certa distância, e vai chegar na proporção que você quer, né? Tinha aquela medida no meio, né, da cintura do São Jorge, que é 50 centímetros, eu tinha que achar aquilo. Bom, aqui está a situação real, como que a coisa foi feita. E aí vocês podem estar reparando aqui, mas puxa, só tem um bloco em cima do outro aqui, não vai ter volume, né, para você esculpir o cavalo. Calma. Esses blocos foram colocados aqui para que eu pudesse projetar, né, o perfil e verificar se estava tudo na proporção. Ou seja, eu tenho uma altura máxima para chegar aqui. Esse bloco aqui tem 1 metro, né, de largura, né? É 1 metro, aqui 3 metros de extensão. Então é 1 metro por 3 de comprimento e de 50 centímetros de espessura. É o bloco tradicional que as escolas de samba usavam. Eu fiz aqui uma espécie de uma escada para eu subir e eu coloquei aqui, ó, você tem 1 metro, 2 metros, aqui você tem 2 metros, aí botei 3 blocos aqui de pé de 3 metros, então eu já cheguei nos 5 metros, que é o meu limite. Quando eu projetei isso aqui, a altura máxima daquela decoração ali do capacete, né, da armadura, não poderia passar jamais daquilo ali. O braço, a crista do cavalo, nada poderia passar de 5 metros. Era a altura máxima. Mas o meu controle que eu, né, coloquei para mim, né, para verificar na hora do trabalho, é essa largura da cintura do cavaleiro de 50 centímetros. Eu coloquei isso aqui porque era uma medida central, né, e era a medida do cavaleiro, da figura humana, que é a mais importante, né? O resto você ajeita,
né? Tenha sempre isso em mente, tá? Porque a figura humana é a mais sensível em relação à proporção. Todo o resto, o cavalo também é sensível em relação à proporção, mas não tanto quanto a figura humana. As pessoas tendem a perceber a figura humana com mais precisão do que um animal. Outra medida que eu tinha aqui colocada, que eu tinha que verificar, era aquela altura aqui. Não sei se vocês se lembram aqui, é porque aqui está com um bloco por cima, não está dando para ver, mas aqui, antes de colocar esses blocos, eu verifiquei se a ponta do casco do cavalo tinha 1,60 m até o chão. Então, isso aqui é que estava me dando a inclinação do cavalo. Você pode fazer outros recursos, tá? Dependendo da situação. Eu achei que no caso aqui, essa cintura do cavaleiro, né, e essa altura aqui da pata do cavalo até o chão, de 1,66 m, já era suficiente. Outra coisa que eu medi foi a proporção da cabeça, lembra aqui do rosto dele, que era 39 que eu estava usando? Isso aqui também foi medido. Porque o que acontece? Se bater 39 aqui, 50 aqui, 1,60 m aqui, a proporção está sob controle. No metro real, tá, gente? No acetato, a proporção está naquela escala de 1 para 25. Agora, em relação ao dragão, pouco importa. Né? O dragão não tem forma, é um bicho, né, mitológico, né? Ninguém sabe como é que qualquer dragão que eu fizesse aqui ia servir, desde que ele ocupasse, né, o espaço do carro destinado a ele no carro alegórico. O formato dele aqui, como que eu ia fazer, e ia servir muito mais como base para o cavalo empinando. Bom, vamos lá. Esse aqui sou eu. Vocês vão ter uma ideia da proporção, né, de como é que foi feita. Bom, aí o que acontece aqui? É óbvio que eu não vou desenhar isso aqui inteiro e cortar aqui, não é assim. Isso aqui, essa parede de isopor aqui, ela foi colocada para dar a distância do aparelho, daquele retroprojetor. Depois que eu coloquei os blocos, eu sabia qual era a distância que o retroprojetor tinha que ficar para colocar os blocos e projetar. Então, com esse teatro aqui armado, eu ia desenhar separadamente o cavalo, o São Jorge e o dragão. Né? O dragão eu faria por último. O mais importante agora aqui para mim era fixar o cavalo e o São Jorge. Porque esses blocos aqui, eu teria que repetir a posição do bloco para conseguir chegar na proporção que estava. Tem isso também, tá? Quando você está operando com a projeção da luz, qualquer movimento para cá ou para lá, você pode tirar a figura da proporção ideal, que eu tinha achado aqui. O ideal é colocar um bloco branco aqui na posição onde está o São Jorge, e desenhar ele na posição. Se eu desmontasse tudo isso, eu podia passar uma linha aqui, né, com giz no chão, o barracão, e botar um bloco aqui e desenhar ele no chão. Mas na hora que eu pusesse, apontasse para cá o retroprojetor, alterasse ali o acetato no retroprojetor, para projetar ele aqui, poderia haver alteração. Eu já verifiquei isso, que o retroprojetor, né, na posição que ele está aqui, ele vai dar diferença para cá, para esses cantos de cá, né? Eu já marquei 1 metro, né? Eu botava uma linha de 1 metro só para ficar testando nas várias áreas de projeção e dá diferença. Então, o ideal, o que eu fiz aqui foi, eu troquei esse bloco aqui, né? Eu botei o bloco todo aqui para caber o São Jorge inteiro, desenhei ele, tirei, aí botei outro bloco, desenhei o cavalo, entendeu? Tirei e aí depois eu desenhei o dragão. Bom, aí eu tô simplesmente dando os primeiros traços no cavalo, né? Depois eu ia retirar ele, botar o resto, ia fazer o cavalo, tiro o cavalo e depois boto o bloco branquinho aí para fazer o São Jorge. Bom, aqui também é um desenho de época que eu usei para fazer aquele cálculo que eu fiz ali para montar a parede de bloco de isopor. Então eu desenhei o cavalo, aí depois eu troquei esse bloco, ficou faltando só o pezinho dele aqui, não tinha problema, né? Aí às vezes quando acontece isso, que eu troquei esses blocos, 3 blocos aqui, eu já fazia o São Jorge inteiro, né? Ficou faltando só a rabiola aí em cima. Mas a rabiola não tem problema porque eu ajeito o movimento dela, eu diminuo ela, aqui não tem grandes problemas. Aqui, mas quando acontece isso, né, você coloca um cartão e uma cartolina, termina o desenho do pé, como eu fiz, e depois desfaz tudo e você pega essa cartolina com a projeção do pé, você corta o isopor que você precisa. Isso aqui também, né,
um esquema de época, né, que eu usei para calcular quantos blocos eu ia precisar. Isso aqui também é uma ilustração que eu usei para ter uma ideia, né, como é que ia ser a montagem, né, e a quantidade de blocos. Quantos blocos eu ia ter que multiplicar, né? Porque no caso aqui, vocês veem que essa parte aqui do cavalo, né, que já está aqui, ou seja, esse aqui seria 2 blocos, porque tem a outra pata. Aqui também, aqui provavelmente seria 3 blocos, aqui 3 blocos, porque pega a parte do corpo. Aqui também 3 blocos. O dragão, a pata saiu separada. Um desse aqui provavelmente deve dar para uma pata, se não tiver nenhuma torção. O São Jorge, como é que ele saiu? Mais ou menos, né? Vocês reparem aqui que eu já estava dividindo já aqui o braço, porque um braço ia sair na posição e o outro ia dar um movimento. Para você dar um movimento em isopor, você tem que seccionar. O resto do dragão, e é isso.